Gostaria de saudar a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. O texto que nós vamos ler hoje, ele se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso 2 ao verso 7. Livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso 2 ao verso 7. Primeira Reis, Capítulo 17, do verso 2 ao verso 7. Eu vou ler a versão, que é a nova versão transformadora, certo? Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. O título do nosso sermão de hoje é o cuidado do Deus provedor. Será que vocês conseguem lembrar, trazer à memória alguma vez que o Senhor fez algo sobrenatural no momento que vocês estavam precisando, passando por algum aperto, para pagar alguma conta, alimento faltando? Eu acho que todos nós temos alguma experiência com o Senhor nesse sentido, né? De experimentarmos a provisão do Senhor. Quando Elias foi profeta em Israel, estava na época do reinado do rei Acabe. O rei Acabe, ele governava o reino de Israel na parte norte, porque Israel tinha se dividido em dois reinos. Reino do norte, né, que era conduzido por 10 tribos de Israel, e o reino do sul, que era conduzido por as tribos de Benjamim e Judá. Nessa época, Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Primeiro, ele se casou com uma mulher que era estrangeira, né, e essa mulher, ela servia ao deus Baal. Seu nome era Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. Eles acreditavam que Baal era um deus da fertilidade, que era responsável pelo clima, por trazer as chuvas e por fazer as plantações vingarem. Então, nessa época, Acabe e Jezabel, eles fizeram com que Deus ele se irasse, né, porque eles estavam idolatrando Deus Baal, eles adoravam a esse Deus, eles construíam altares para esse Deus, para o adorá-lo. Então, Deus levantou Elias, né, como profeta nessa época, para denunciar essa idolatria em Israel. E então Elias, ele ordenou que a chuva e todo o orvalho cessasse, e ali por um tempo ficou sem chover na terra, para que o Senhor pudesse ser exaltado e para que mostrasse que Deus era o verdadeiro Deus e não Baal, como eles acreditavam que mandava as chuvas. Então, depois que Elias ordenou que isso acontecesse, né, através do poder do Senhor, o Senhor pediu para que ele se escondesse próximo a esse riacho. E aí eu faço uma pergunta para você: será que nós somos capazes hoje de sair do controle das nossas vidas e sermos totalmente dependentes do Senhor, assim como Elias foi? Essa pergunta que eu faço para vocês, porque em Salmos, o Senhor, a palavra diz assim, Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em algumas versões, ele o ajudará. Então,
Elias ele fez isso, né? Confiou no Senhor e se tornou dependente. E aí eu queria que nós falássemos sobre 3 pontos em relação ao Deus que tem cuidado, Deus provedor. O primeiro ponto que eu queria falar é que nós devemos confiar e depender do Senhor para receber a provisão dele. Quando o Senhor ordenou que Elias se escondesse perto do riacho, o Senhor já tinha um plano para ele, né, para prover tudo o que ele precisava. Ele mandou que ele fosse para perto de um riacho, né, para ter água, já que a chuva tinha parado. E ele ordenou que corvos levassem comida para ele 2 vezes por dia. E a gente acha isso uma coisa extraordinária, maravilhoso, porque se a gente parar para pensar, né, os nossos olhos naturais, como é que corvos poderiam arranjar pão e carne? Aonde? Né? Mas o Senhor, ele é soberano e ele faz as coisas assim de um modo extraordinário. Então, Elias, ele confiou, ele foi obediente, né, ao que o Senhor ordenou para ele, e por isso também, por essa obediência, por ele ter aceitado o chamado do Senhor, ele recebeu a provisão do Senhor. A palavra do Senhor fala em Isaías 1:19: se vocês estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Em outras versões, comereis o melhor dessa terra. Então Elias era obediente, ele experimentou, né, dessa provisão do Senhor. Assim como Abraão também foi obediente com o Senhor, né? O Senhor pediu o filho dele e quando ele foi fazer o sacrifício, né, que ele foi matar Isaac, o Senhor disse, não, você, né, foi obediente. E ali naquele momento o Senhor proveu o carneiro para o sacrifício e foi chamado ali naquele momento Jeová Jireh, né, o Deus da provisão. Quando nós vivemos na dependência do cuidado do Senhor, nós não ficamos ansiosos, né, pelo dia de amanhã, se as contas estão pagas, se vai ter alimento, porque o Senhor, ele cuida de nós em todos os detalhes. Em Mateus 6, do 26 ao 33, o Senhor Jesus, ele está ali falando para as pessoas, e aí ele fala, né, dos lírios do campo, como se vestem, né, muito melhor do que Salomão, e o Senhor cuida, né, da erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo. Da mesma forma, o Senhor proveu o alimento para os passarinhos, né, que não trabalham, e da mesma forma ele faz conosco. Então ele diz, porque os gentios aqui se preocupam com essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então o Senhor cuida de nós em todos os mínimos detalhes, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Outra coisa importante é que o Senhor, Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai bondoso, e Ele muitas vezes Ele quer que nós falemos para Ele sobre aquilo que nós precisamos, né? Ele quer que nós nos acheguemos a Ele falando sobre as nossas necessidades. Então, quando nós conversamos com Ele, humildemente, Ele atende o nosso clamor. Em Mateus 7, do 9 ao 11, Jesus pergunta, se um filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, você lhe dará cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Então, o Senhor, Ele é um Pai bondoso. Eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho uma filha canina. Ainda, né? Eu já amo, né? Imagine um pai como é que ele não ama um filho, como quer o melhor, né, para o seu filho. Da mesma forma, o Senhor, Ele nos ama. E da mesma forma que uma criança, geralmente as crianças pequenas, elas confiam tanto nos pais, porque elas não se preocupam se as contas estão pagas, se tem comida. Eles continuam pedindo, né? Eu vejo as minhas sobrinhas,
Mesmo elas sem saberem as condições dos pais, elas dizem, olha, me dá isso, me dá aquilo. Elas não estão se importando porque elas confiam nos pais delas. Então que nós também possamos confiar totalmente em nosso Pai que está no céu. Segundo ponto que eu gostaria de apresentar é que nós temos que continuar confiando no Senhor, mesmo que os recursos se esgotem. Na época que Elias estava lá no riacho de Querite, como o Senhor mandou, como não havia chuvas, o riacho secou. Então o Senhor deu uma ordem para ele, que está lá no versículo 9, do mesmo capítulo 17, de 1 Reis. O Senhor diz assim: então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali, para lhe dar alimento. Então ele manda Elias ir para Sarepta, porque ele já havia ordenado ali uma pessoa, uma viúva, ele já tinha levantado para que essa pessoa suprisse a necessidade de Elias. Então, quando os nossos recursos acabam, o Senhor ele já tem um plano preparado para suprir aquilo que nós necessitamos. Mesmo que a gente não veja, né? Ele só viu ali a água seca. Mas o Senhor ele já tinha preparado esse plano. E aí ele foi para Sarepta. Lá a viúva só tinha um pouco de farinha e de azeite. Mas o Senhor fez um milagre, né? E aquele azeite e aquela farinha não se acabaram. E deu para ela comer, para Elias comer, para o filho dela comer. Então, uma coisa muito importante nesse momento em que os recursos se esgotam é que a gente não duvide e nem murmure, né? Porque a gente tem essa tendência, quando o recurso se esgota, a gente tem essa tendência de duvidar do Senhor, que Ele pode fazer alguma coisa, que Ele tem um plano preparado para nós. Às vezes a gente murmura, né? Muitas vezes eu já murmurei, né? Olha, Senhor, isso aqui, a gente murmura. Mas a gente tem que continuar confiando no Senhor, mesmo quando o recurso acaba. E como é que a gente faz isso? Quando a gente mantém os nossos olhos no Senhor. Quando a gente mantém os nossos olhos no Senhor, nós não olhamos para a situação, por mais desfavorável que ela possa parecer. Quando Jesus andou sobre as águas e Pedro foi ter com ele, Pedro andou sobre o mar, assim como Jesus, enquanto estava olhando para Jesus. Quando ele olhou para as ondas do mar, ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus. No livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 5, fala que quando nós contemplamos o Senhor, nós somos iluminados com a luz dele e o nosso rosto não verá vexame. Em outras versões diz que nós não seremos desapontados. Então, se nós olhamos para o Senhor, nós não seremos frustrados, nós não seremos desapontados. Então, que nós possamos crer, sem duvidar, que o Senhor ele tem planos maiores e melhores do que os nossos, mesmo que nós não possamos ver. Muitas vezes, quando o nosso recurso se acaba num lugar, o Senhor quer que nós mudemos de lugar, que nós mudemos a nossa rota. Às vezes, quando a gente não consegue pagar as contas, o Senhor quer nos ensinar uma nova forma de empreender, para ganhar um dinheiro extra e pagar aquela conta. Às vezes o Senhor levanta pessoas para abençoar as nossas vidas, e essas pessoas também são abençoadas conosco, assim como a viúva foi. E aí eu queria deixar mais uma palavra, que é Isaías 55, do 8 ao 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então isso mostra que cada etapa, né, da nossa vida, por mais que a gente não veja, mas quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele tem um controle de cada etapa da nossa vida.
Existe uma citação do pastor Hernandes, quando eu estava fazendo esse sermão aqui, que eu olhei no YouTube e ele tinha acabado de postar. E eu digo, olha só o Espírito Santo falando. Ele colocou uma frase assim: quando a nossa provisão acaba, Deus sabe onde estamos, para onde devemos ir e o que devemos fazer. A nossa fonte pode secar, mas o manancial de Deus jamais deixa de jorrar. Então, mesmo que a fonte seque, que o recurso se esgote, o manancial de Deus ele continua a jorrar para nossas vidas. Para finalizar, o terceiro tópico é: seja dependente de Deus pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele pode fazer. Nós devemos ansiar o tempo todo pelo Deus provedor e não apenas pela sua provisão. Nós temos que nos achegar ao Senhor pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele pode nos proporcionar. Em João, no capítulo 6, um pouco depois que Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus saiu sem os discípulos e aquela multidão começou a procurá-lo. E não sabiam para onde ele tinha ido, mas foram atrás dele, pegaram barcos, passaram para outra margem do rio e foram atrás de Jesus e acharam Jesus. E perguntaram: Jesus, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu para eles: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. E logo mais adiante Jesus fala: o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Então, mesmo que os nossos recursos se esgotem e que não haja novos recursos, Jesus, nele está tudo o que nós precisamos, todo o nosso suprimento, porque ele é o pão da vida. Nele não teremos mais fome nem sede, mas teremos vida eterna. Então, o Senhor pode nos sustentar em todas as nossas necessidades, mas nós temos que estar com a nossa alegria, o nosso contentamento apenas nele. Nós temos que focar nele. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, que o nosso contentamento, mesmo que não tenha mantimento, mesmo que o recurso acabe, a nossa alegria esteja no Senhor. Eu tenho aqui um testemunho, mas eu vou pular. E eu vou concluir. Mas pode falar o testemunho. Pode falar o testemunho. É porque o meu tempo já... Não tem problema não, mas fala. Não, o meu testemunho é que durante os anos de 2023, 2024, o Senhor tinha falado comigo que eu ia ficar sem trabalhar, eu já sabia. Mas mesmo assim, eu murmurei, eu endoidei, eu botei currículo em um monte de canto, mas o Senhor já tinha falado comigo: olha, você vai ficar 2 anos sem trabalhar, no terceiro você vai trabalhar, mas nos 2 primeiros anos você vai comer os frutos daquilo tudo que você já plantou. E aí eu digo: não quero não. Eu duvidei, eu quis trabalhar, mas nesses 2 anos, 2023, 2024, o Senhor, Ele me supriu em todas as coisas. Eu nunca fui tão bem suprida na minha vida como eu fui nesses anos. Porque imagina uma pessoa sem trabalhar e não ter falta de nada. De nada. Dura 2 anos. Foi o que aconteceu comigo. E assim o Senhor fez. E eu estou no momento agora em fevereiro que a água do rio vai acabar. A água do rio vai acabar completamente, mas eu creio que o Senhor ele já tem um plano para a minha vida, assim como Ele tinha um plano para Elias quando a água do rio secou. E eu queria concluir dizendo que nosso Deus ele é um Deus muito cuidadoso, muito bondoso conosco, mesmo que a gente não mereça,
Mas se a gente obedece o Senhor da provisão, Ele vem com a provisão quando nós não esperamos. Mesmo quando o recurso se acaba, Ele tem um plano mais perfeito para a nossa vida. Mesmo quando nós pensamos que a situação ela é impossível, né? Que a gente não vê mais saída, Ele pode fazer aquilo que a gente nem imagina. Só que nós temos que olhar para Ele e nos relacionarmos com Ele pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele pode nos dar. Que o nosso contentamento e a nossa alegria estejam sempre nele. 1 Coríntios 2,9 diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então que nós nos acheguemos mais a Deus para nos relacionarmos com um Deus provedor e não apenas para conseguir a provisão. Amém. Falei muito.